Alô, alô, pessoal! Aqui é o professor Dr. Alisson Andrade. E antes que vocês me peçam uma receita médica, eu não sou médico. Eu sou doutor porque quando você termina a escola, você tem vários níveis de estudo. Vocês vão chegar lá, né? Que é a faculdade, graduação, depois especialização, né? Depois o mestrado, depois o doutorado, né? Isso para que a gente possa se aprofundar numa área que a gente gosta e também melhorar o salário da gente, né? Tá bom? Então, eu sou professor de língua inglesa de vocês, né? Vamos ficar um ano aí juntos, vamos aprender muita coisa, vamos interagir muito, né? Aprender muito um com o outro, né? Esse ano teremos uma coleção nova, né? Que está chegando aí. Foram os livros da Waze, né? Eu estou nos quatro níveis com vocês, sexto, sétimo, oitavo e nonos anos, né? Vocês em breve vão receber os livros. É uma coleção incrível, né? Nós selecionamos para vocês com muito carinho, né? Eu realmente gostei muito dessa coleção. Então, em breve vocês vão receber os livros, coloquem os nomes na capa do livro, né? Muito cuidado com eles, gente, porque se perder, esses livros são muito caros, são comprados pelo governo e são muito caros. E quando a gente compra um livro assim, né, o governo compra um livro assim, é dinheiro dos impostos que todo mundo paga, né? Então não coloque embaixo da carteira, porque a gente sabe que sempre a gente esquece, quando coloca um livro embaixo da cadeira, esquece, e às vezes, quando o professor vê, quando as meninas da limpeza vêm, elas devolvem. Mas às vezes alguém ali pode passar de repente, pegar o livro e esquecer de devolver para o dono, tá bom? Então muito cuidado. É, Como nós estamos iniciando o ano, vocês ainda não receberam o livro, então essa aula é uma aula preparatória para vocês irem se familiarizando. Agora nós somos uma escola cívico-militar, né? Então temos todo um padrão, um jeito de se portar dentro da escola, né? Todo mundo, na sua convivência, na nossa convivência, tá? Mas o que eu quero falar aqui é em relação à disciplina de língua inglesa. Então, nós vamos ter aulas usando o livro, mas vocês precisam saber que para aprender uma língua bem, né, os estudos demonstram que a gente tem que praticar pelo menos quatro habilidades, que é o listening, o ouvir, o entender quando um estrangeiro fala com você na língua dele, o speak, o falar, né, o read, o ler, e me esqueci. E o write, que é o escrever. Então, write, read, listen and speak. Então, nós vamos dividir nossas aulas entre semanas que nós vamos usar o data show, o projetor, né, e vamos praticar a fala, a conversação, o entendimento do que se fala em inglês, e vamos ter aulas que a gente vai usar mais o livro. Né, traduzindo textos, respondendo os exercícios, lendo as informações que o livro traz para a gente. Então, eu faço um apelo especial aos pais, aos responsáveis, que façam um esforço para comprar um dicionário de inglês para os seus filhos, porque na escola nós temos dicionário. Apesar de os dicionários da escola serem novos, né, os dicionários que o governo mandou, eles não são tão bons. Eles são dicionários escolares mais básicos, então nem sempre tem todas as palavras que os meninos precisam. E os livros, eles vêm, né, quase todo em língua inglesa. Então, ó, vocês vão ver aí que quase tudo em língua inglesa. Então, os alunos vão precisar de dicionário na sala de aula, vão precisar de dicionário quando forem fazer as tarefas em casa, quando forem estudar. Então, com 10, dependendo do dicionário, 10, 12, 15 reais, vocês conseguem comprar um dicionário escolar de língua inglesa e o seu filho vai ficar tranquilo, né? Não vai ficar para trás em relação aos outros colegas que já têm os dicionários, tá bom? Isso é muito importante. Bom, então vamos lá. Vamos começar com essa aula. Como eu falei, é uma aula mais genérica, só para que é uma aula de aquecimento geral para todas as salas, né? Para que a gente comece a se familiarizar, principalmente os meninos do sexto ano, né? Que na escola pública começam a ver o inglês, tem começado a ver o inglês no sexto ano apenas. Eu não sei se isso já mudou, porque eu ensino do sexto para cima, né? Do sexto ao nono. Espero que tenha mudado, né? Mas enfim, a gente precisa fazer essa introdução. E os outros que já vêm inglês um pouco, mas a gente sabe que todo ano vêm alunos de diferentes escolas, então às vezes
não batem sempre os mesmos assuntos que foram estudados nas diferentes escolas. Então vamos tentar nivelar todo mundo igual, a base, deixar a base toda igualzinha para que todo mundo comece mais ou menos aproximado, independente dos níveis em sala, porque vai ter sempre níveis diferentes. Em uma mesma sala, seja de sexto, sétimo, oitavo, nono, ou mesmo numa faculdade, né? Vai ter sempre alunos que vão ter mais dificuldade, que têm tido pouco contato com o inglês, e sempre vão ter alunos muito avançados, muito fluentes. Então a gente vai tentando dosar no tempo de cada um e no nível de cada um, para que ninguém fique para trás. Cada um no seu ritmo vai evoluindo e vai crescendo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui diminuir a minha tela e vou aumentar a tela do slide, que é o conteúdo que a gente vai ver, tá? Eh, Vamos aqui, só um minutinho. Aqui está. Bom, só posicionar aqui. Muito bem. Então, eu sou professor da Escola Cívico-Militar Cícera Germano Corrêa, né? Da Rede Municipal, Secretaria de Educação do Juazeiro do Norte, e a gente vai começar estudando inglês. Então, hoje em dia, a BNCC, graças a Deus, ela evoluiu, né? Ela, além dos PCNs, que eram os parâmetros curriculares nacionais, era a bússola, né? Para que a gente soubesse o que é que o aluno tinha que estudar, né? O que é que o governo ia cobrar do aluno, né? Numa prova de Enem, num concurso. Enfim, então os PCNs eles pediam que os professores ensinassem apenas a escrita e a leitura, para que o aluno fosse capaz de ler textos ou artigos científicos em inglês e entender. Hoje em dia a perspectiva é diferente, né? Com a BNCC, ela veio incrementar algumas coisas a mais que eu sempre gostava, mas que não tinha respaldo ainda. Então agora ela pede para a gente incluir a questão da prática da fala e da audição, da compreensão. Então o aluno tem que ter uma aula de conversação, né? Vai ser praticada em sala de aula a conversação. Os alunos vão ter que aprender a falar inglês, né? Quando eu digo vão ter, parece uma coisa ruim, não, mas é muito bom. O inglês abre muitas portas e pode ser divertido também, tá bom? Então, se vocês fizerem tudo que eu passar para vocês, todas as recomendações, porque eu já trilhei esse caminho, né? Hoje eu trabalho com inglês na escola, na escola, trabalhava até ano passado, né? Tive o prazer e privilégio de trabalhar no Zila Belém, né? Mas esse ano estou só em uma escola, só no Cícera Germano, mas já trabalhei em universidades, né? Como a Unileão, a antiga Leão Sampaio, já trabalhei na UVA, né? Que é uma universidade estadual. Já trabalhei que era no polo de Campina Grande, na Paraíba. Já trabalhei na URCA, Universidade Regional do Cariri, no campus de Campos Sales, em alguns polos de Vaze Alegre temporários e no próprio Crato. Já trabalhei em cursos muito bons de língua inglesa, que eram CCA, o CCAA, né, Juazeiro Crato, e já trabalhei também na Wizard, no shopping, tá? Curso de idioma. Então, eu já nos IFCS também trabalhei no Instituto Federal de Jaguaribe e no Instituto Federal de Umirim. Então, eu tenho passado por toda essa área de língua inglesa em diferentes campos, então eu tenho bastante experiência. Então, vocês têm que confiar em mim, tá? E vamos em frente que se vocês fizerem tudo que eu recomendar, que o livro recomendar, né, vocês vão rapidinho ganhar fluência e vão ser capazes até o fim do ano de ter uma fluência básica e conseguir se comunicar com o estrangeiro, tá bom? Então vamos nessa, sem perder mais tempo. Bom, então quando a gente fala de língua inglesa, às vezes nós professores esquecemos de falar para vocês quais são os países que falam a língua inglesa, né? E nem sempre é só Estados Unidos e Inglaterra. As pessoas têm muito isso na cabeça. Ah, qual é o sotaque que você usa, professor, para ensinar o inglês? É o sotaque americano ou o sotaque inglês britânico? Primeiro que eu ouvi de um professor meu, Michel, né? Eu achei muito legal isso, porque só na Inglaterra, gente, existem milhares de sotaques. Dentro da Inglaterra não é só um sotaque inglês, né? Tem diferentes sotaques. Do jeito que aqui dentro do Ceará, que é o meu estado aqui, tem diferentes sotaques, é a mesma língua. Então, a gente tem que saber que essa questão do sotaque dá para dividir entre americano e inglês, mas sabendo que dentro desses países existem também diferentes sotaques. Então, a língua não é pura, não vai ser uma coisa sempre linear. Então, tem variações, tá bom? E a gente vai estudar um pouquinho de todas essas variações, apesar da gente focar aqui, né, no inglês americano. Por que o americano, professor? Porque o Brasil tem muita influência dos Estados Unidos, seja nos filmes, nas séries, nos podcasts, na música.
né? E porque nós também estamos no mesmo bloco, né, na América. Então, o inglês americano sempre foi um pouco mais estudado no Brasil do que o inglês da Inglaterra, tá bom? Mas hoje em dia, você pode estudar qualquer versão de inglês, não existe um inglês melhor ou um inglês pior. Eh, É só questão de estratégia, se você gosta mais de um sotaque ou de outro, ou se você tem um sonho de morar nos Estados Unidos. Aí eu indico, então estuda inglês americano, porque você já vai estudando mais ou menos o jeito que eles falam lá, vai facilitar para você entendê-los, vai facilitar eles entenderem você, né? Apesar de que o inglês da Inglaterra, eles entendem nos Estados Unidos, né? O inglês dos Estados Unidos entende na Austrália, na África do Sul, na Irlanda, então não vai ter problema, é só uma questão de sotaque. Do jeito que eu falo com o meu sotaque aqui do Ceará, e eu vou entender alguém de São Paulo, vou entender alguém do Rio Grande do Sul, mesmo as pessoas falando um pouquinho diferente, mas é a mesma língua, né? A mesma língua, tá bom? Então, essa primeira lista aqui é a lista dos países que falam inglês como primeira língua ou língua materna. O que é isso? É quando você nasce, desde bebê, é a primeira língua que você aprende. É a língua daquele lugar oficial, né? Não só a língua oficial, mas a língua materna. Sempre foi aquela língua ali, tá? Sempre foi assim, até os colonizadores chegarem, né? Porque antes eram os índios, então eles tinham a língua deles, né? Só corrigindo isso. Mas enfim, quando um bebê nasce lá, a língua que eles vão aprender nesses países é o inglês, tá? Então, os países mais conhecidos, mais falados assim, quando a gente fala de idioma inglês, eu marquei em cores aí diferentes, como a Austrália, né? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, que não é um país, o Reino Unido é uma junção de quatro países, né? Eles ficam aqui nessa ilhazinha aqui em verde, à direita. Eles estão um do lado do outro, cada um é independente, tem sua bandeira, tem suas leis, mas eles decidiram fazer um acordo. Disse assim, galera, vamos se juntar, porque assim a gente se juntando, a gente se ajuda e fica mais forte. E dito e feito. Então eles se juntaram, são separados, mas ao mesmo tempo se juntaram para um vender para o outro sem cobrar taxa, né? Um compra do outro, um vai trabalhar no país do outro, é como se fosse uma coisa só, tá? É um acordo que eles têm. Então, esse Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né? A Inglaterra sempre foi um pouco mais poderosa, então ela sempre meio que comandou esse grupo, né? A Escócia tem um pouco de ciúme, uma vez quase saiu do grupo, mas eles conseguiram convencer a Escócia de ficar, que eles iam dar mais autonomia para a Escócia. Então, a Irlanda do Norte, essa ilhinha aqui, ó, que está ao lado, aqui, essa mais à esquerda, ela era um país só, mas por a Irlanda do Norte ser muito evangélica e a Irlanda do Sul ser muito católica, que é essa em laranja, né, que ele chama, não chama Irlanda do Sul, mas chama República da Irlanda, que eu tive o privilégio de ano passado, em janeiro, fazer um intercâmbio para lá, para lá. Então, eu morei lá durante um mês, fui estudar inglês avançado, aprofundar. Então, de manhã eu estudava inglês e à tarde eu ficava livre para turistar. Então, aprendi muita coisa, trouxe muitos vídeos, muitas fotos que eu vou compartilhar com vocês na sala para a gente falar também da cultura da língua. A língua não é só a gramática, né? Tem a cultura também que é muito interessante aprender sobre o jeito que eles vivem, o jeito que eles se comportam, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então tem Jamaica, Nova Zelândia e Trinidad. Mas existem países que também falam inglês hoje em dia. Só que o curioso é que eles já tinham a língua deles, mas eles perceberam, né, tiveram um estalo de que o inglês seria muito mais vantajoso se fosse adotado por eles. Então eles estudaram inglês. Mas qual é o problema que tem aí, professor? Até aí nada, né? Mas se eu disser para vocês que eles meio que estão trocando a língua deles pelo inglês. Então, vou citar aqui dois mais conhecidos, como a Índia e a África do Sul. Quando a gente fala em África, só África é o continente africano, é um bloco cheio de diferentes países, diferentes povos. Mas eu estou falando aqui do país África do Sul, que é esse último aqui. É um país muito rico, apesar de estar no continente africano, ele fala inglês, porque a Inglaterra chegou lá e colonizou eles, igual Portugal chegou aqui, colonizou o Brasil, por isso que falamos português, basicamente. Então, a África do Sul, eles falavam o afri, o africano. Se eu não me engano, é isso, o africano, né? Só que os jovens hoje só falam inglês, né? Os mais velhos ainda dominam o africano, mas a maioria dos jovens já falam inglês desde que nascem, porque é mais vantajoso para eles. Qualquer lugar do mundo que você chegar, vai ter alguém que vai falar inglês, vai entender inglês. Então, é a língua do comércio, é a língua universal, nós chamamos a língua dos negócios, ou língua franca. Imagina você estar num cruzeiro ou num avião e precisar de uma informação e sabendo que aquele cruzeiro, aquele avião vai estar cheio de pessoas do mundo todo. Um da Espanha, um da Alemanha, um da Coreia, um do Japão, um da Arábia, um da Índia, cada um falando uma língua. Seria muito caro para as agências de avião ou de navio contratar Eita, quase não sai. Contratar um tradutor para cada país. Então decidiu-se que a língua
do mundo para negócios, para viagens, para grandes encontros, seria o inglês. No passado, essa língua já foi o francês, mas aí o inglês, com a Revolução Industrial, né, o crescimento, a riqueza, acabou tomando o lugar do francês e hoje é a língua universal. Existem outras línguas aí abaixo do inglês. Tem aí o espanhol como segundo lugar, o mandarim, o chinês, né, que está crescendo muito. Então, não se sabe daqui a 200 anos se o inglês vai continuar como primeira língua, mas por enquanto ele está. No futuro pode ser um chinês, pode ser um espanhol, não se sabe, tá? Então já fica de olho nessas línguas que são as mais faladas. Muito bem. Então é o que acontece na África do Sul, na Índia. Na Índia eles falavam hindu, né? Só que agora os jovens estão falando cada vez mais menos o hindu e estão falando só inglês, estão falando só o inglês, tá? Então é uma troca de línguas aí, é interessante, né? Bom, como eu falei para vocês que o foco do nosso material, o foco do Brasil, geralmente é um pouco mais no inglês americano, por conta dos filmes, das séries, enfim, de tudo que a gente tem contato, a gente consome muito a cultura americana, né? Então vamos conhecer um pouco deles, vamos conhecer um pouco dos seus símbolos. Os americanos são muito patriotas, eles amam muito a pátria. Você vai observar, se vocês forem visitar lá um dia pela televisão, que quase todas as casas americanas têm uma bandeirinha na porta e não é por questão de período político, nada disso. É porque eles são muito. Eles têm muito amor à pátria, né? São muito patriotas. Então, a cor vermelha da bandeira representa, que é o red, né? Representa o valor e a bravura dos americanos, tá? O blue, o azul, seria a vigilância, a perseverança e a justiça. E o branco, white, representa a pureza e inocência. Não sei se há tanta pureza e inocência, porque os Estados Unidos é um país bélico, né? É um império, eles entram muito em guerra, né? E às vezes se metem em muitas guerras dos outros. Não estou dizendo que os americanos não são um povo bom, não, não é isso. Só não são inocentes, né? Como acho que nenhum país é, na verdade. Bom, as 13 linhas horizontais, ou seja, deitado, horizontal quer dizer deitado, que segue a linha do horizonte, né? Vermelhas e brancas, elas representam as antigas colônias. Quando a Inglaterra, deixa eu voltar aqui no mapa, né? A Inglaterra, a antiga Britânia na época, eles vieram de navio aqui procurando novos territórios e vieram aqui, descobrir a América. Nem era Estados Unidos. Chegaram lá, encontraram índios igual Portugal, né? Portugal saiu bem daqui, veio aqui e descobriu o Brasil. Diz que descobriu o Brasil, mas na verdade já tinha dono, já tinha índio, né? Aqui no Brasil, né? Como nos Estados Unidos também já tinham índios. Só que os índios brasileiros eram índios muito amigáveis, né? Eles eram muito legais, eles trocavam coisas, davam coisas para os colonizadores, enfim, inclusive ouro, né? E os americanos não, os índios americanos eram os apaches, eles eram um pouco mais agressivos, né? Então houve terríveis extermínios de índio pelos ingleses quando chegaram nos Estados Unidos para demarcar o território. Então eles demarcaram os territórios, dividiram os territórios e aí foram as colônias, né? Que hoje são os estados. Bom, então, só para vocês terem ideia, esse retângulo azul com as estrelas representam, né, os estados dos Estados Unidos. Hoje em dia eles têm 50 estados, mas pode ser que na internet você encontre bandeiras com menos estrelas. No passado eles tinham, obviamente, menos estados. Então, a cada vez que surge um estado, eles acrescentam uma estrela. Atualmente são 50, tá? Bom, então aqui só para vocês terem uma ideia, é, do mapa dos Estados Unidos. Então o lado direito é mais irregular, né? O lado esquerdo é mais bonitinho, quadradinho, tudo bem direitinho. Mas saibam que quase metade desse lado esquerdo aqui, né, era território do México, país vizinho de baixo, né? Os Estados Unidos eram mais ricos, mais poderosos, e aí tiveram uma guerra com o México, uma briga com o México, e acabaram tomando esse pedação aqui todo do México, e hoje é Estados Unidos. É tanto que você percebe que o lado direito, as casas são mais de madeira, mais no norte, que é mais frio, né? No sul não, é mais agrícola, né? Mas ali para Nova York, Pensilvânia, Ohio, Massachusetts, né? Maine, as casas são mais de madeira, por conta do frio e o tipo de arquitetura deles. Aqui mais pro lado da Califórnia, né? Você vai ver casas mais parecidas com as casas mexicanas, latinas e até brasileiras, né? Com telhas de barro, né? Paredes de tijolos, enfim, tá? Bom, vamos começar aqui a nossa aula. Vai ser sempre assim: nós vamos começar do menor para o maior. Nós vamos começar com palavras,
São pequenos tijolinhos. Vamos imaginar uma casa, a construção do muro de uma casa. A gente tem que primeiro ter os tijolos, depois a gente bota a argamassa, que é a pronúncia e o sentido da palavra, né? E depois a gente organiza elas nas posições corretas, porque cada palavra tem uma posição correta. Professor, se eu aprender 5.000 palavras em inglês, eu sou fluente? Absolutamente não, porque não é só saber palavras, você tem que saber organizá-las, colocá-las na posição correta, né? E quando usar uma e quando não usar outra. Senão você não vai a lugar nenhum, né? Você vai ser um dicionário ambulante que não vai servir para muita coisa, tá? Bom, ignorem, por favor, esse ícone aqui do iTalk, porque é uma empresa que eu trabalho, né, que eu também dou aula de português para gringos, para americanos, para estrangeiros. Então, a mesma metodologia que eu ensino português para os gringos, eu ensino inglês para os brasileiros. Tem funcionado muito lá, tá? Então, vamos lá. Bom, antes de entrar mesmo no inglês, né, eu como professor de línguas, de idiomas, né, eu tenho levantado uma bandeira, duas bandeiras na verdade, e tenho assumido a responsabilidade de ensinar os meus alunos indiretamente, né, em pequenas dosagens, pequenas gotinhas por aula, porque a nossa aula só são 2 aulas por semana, então é pouco tempo, então eu vou cada aula uma gotinha e os alunos vão aprendendo, né? O Braille. A gente sabe que nas escolas, a qualquer momento, nós podemos ter o privilégio de ter um aluno cego. Eu digo privilégio porque existem pessoas cegas e elas não têm que ficar em casa trancadas. Elas têm que ir para a escola, elas têm que ir trabalhar, elas têm que interagir junto com todo mundo, igual a todo mundo. Só que a gente sabe que, infelizmente, os livros, né? Esse aqui não, esse livro aqui ele tem um material bem voltado para Braille, para Libras, que é bem inovador. Mas os livros, de maneira geral, eles são de papel, são lisos, não tem alto relevo. E a gente sabe que as pessoas cegas, a estratégia que elas usam é a ponta dos dedos, a sensibilidade que eles desenvolvem na ponta dos dedos, para ler em alto relevo, em pontinhos, né? Então, esse aqui, esse cara aqui foi o Louis Braille, ele era francês, né? E quando ele tinha 3 anos, ele gostava de brincar na oficina do pai dele, era uma oficina de couro, o pai dele trabalhava com couro, né? Fabricando couro para várias peças. E aí, essa ferramenta aqui o pai usava, que chama agulhão, para furar o couro. Ele furava o couro para colocar um cadarço, um cordão, enfim, uma bota, uma sela de cavalo, não sei, tá? Por um segundo, o pai saiu da oficina, deixou o filho lá brincando, o filho lá pegou a ferramenta, quis imitar o pai, foi furar o couro e pá! Foi triste, né? Ele furou o próprio olho inocentemente. Tinha 3 anos só. E aí levaram para o hospital, o olho. Conseguiram tratar o olho, mas ele infeccionou, a infecção passou para o outro olho, ele perdeu a visão do outro olho. E aí o pai dele, depois de algum tempo que ele estava curado, levou ele para uma escolinha, né, que tratava pessoas com alguma deficiência para tentar ensinar ele a ler, né, de alguma forma. Mas na escola eles só colocavam as crianças deficientes para fazer artesanato. E acabava que esse artesanato virava lucro para a própria escola e não tinha benefício nenhum para a criança, ele não evoluía. O pai depois trocou ele de escola e foi para uma escola mais séria, né, em que um militar ensinou para ele um sistema de leitura com a ponta dos dedos em alto relevo, né, militar. Que eram tracinhos ou o formato mesmo das letras que a gente tem, mas quando as letras eram muito parecidas, eles não conseguiam identificar, então foi complicado. Então ele teve a ideia de criar um alfabeto com pontinhos, que você percebe aqui, ó, nessa imagem, que cada letra teria uma sequência de pontos diferente. Então ele conseguiria mais facilmente, através dos pontinhos, ler as letras. E aí formar palavras e formar frases igual ao alfabeto que a gente aprendeu na escola. Igual, só que com pontos e não com letras, né? Então, quer dizer, professor, que o Braille não é uma língua? Exatamente, o Braille não é uma língua, é só um alfabeto. Você pode decorar a mesma quantidade de letras, no Braille vai ser a mesma quantidade de letras no alfabeto e os números também, tá? Tem os códigos para os números também. Como é que eu faço Opa, sumi aqui na câmera. Opa, tá dando mau contato aqui. Como é que eu faço para fazer isso aí? Se eu tiver um colega cego e eu quiser escrever um bilhete para ele em Braille, ou ajudar ele a escrever isso na hora de copiar do quadro, né? Existem réguas. O método mais barato são essas réguas que vende na internet. Você pode comprar na internet, né? De plástico ou de alumínio, que são chamadas de reglete. Existe a reglete negativa e a reglete positiva. A negativa, você decora os símbolos, né? Os pontinhos, cada letra decora a posição dos pontinhos e faz ela de trás para frente. Vira o papel, ela vai estar no jeito de ler
em alto relevo, furando com essa agulhinha aí, que chama punção, que tem esse formato meio que para lembrar o objeto que foi responsável pela cegueira do Louis Braille, né? Mas existe uma nova reglete que eu comprei, que eu vou levar para vocês em sala para quem quiser aprender, praticar um pouco, né? Que é a positiva. Ela já fura na posição de ler normalmente, não tem que virar a folha, porque em vez de uma agulhinha, ela por dentro ela é oca, né? Então ela, no que ela afunda no papel, o papel já fica no formato em alto relevo de bolinha. Então é bem mais fácil, tá? Então para que é que o senhor vai ensinar Braille na aula de inglês? Né? Nós vamos ter nossa aula de inglês normalmente, mas vamos ter um ou 2 minutinhos por aula para praticar isso aí. Porque vocês podem ter um colega cego, vocês vão ajudar ele. A gente sabe que deveríamos ter um instrutor em cada escola, mas isso ainda não é possível, então nós não podemos ficar de braços cruzados e fingir que nossos colegas não existem. A gente vai acolher todos eles, abraçar eles e vai ajudar todo mundo aprendendo junto, eu e vocês para que a gente ajude quem for cego ou quem tiver baixa visão na escola. E também a outra bandeira é a questão da surdez, deficiência auditiva, né? A gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência auditiva, não escutam ou que têm baixa audição. E aí a gente tem que usar a Libras, né, que é a linguagem de sinais, tá? Nos meus slides, nos meus conteúdos, vão ter palavras tanto em braille, para que vocês saibam fazer as letrinhas das palavras em braille, para ajudar algum colega futuramente a furar lá no caderno dele, né? Se ele não conseguir inicialmente, ou para vocês ensinarem ele junto comigo, ou em Libras, se você tiver um coleguinha surdo, você vai poder ajudar ele a entender o que está sendo falado, tá bom? Porque o ideal é que nós tivéssemos também um professor de Libras em cada escola, mas ainda não é possível, ainda não temos. Enquanto isso se organiza, a gente vai, nós mesmos, tomando iniciativa de aprendermos, porque é bom para vocês, né? Quando vocês tiverem o próprio negócio de vocês ou forem profissionais, terminarem a faculdade, vocês vão ter clientes. Pode ser que vocês tenham um cliente surdo, um cliente cego, então vocês já vão ter isso aí adquirido para vocês, né? Essa linguagem também adquirida. Bom, então vamos lá. Como é que funciona? Cada slide eu vou mostrar uma imagem. Eu evito usar o português escrito porque quando a gente está estudando inglês, a gente está montando conexões no cérebro. O cérebro está fazendo ligações com os neurônios, né? E está construindo pontes só em inglês. Quando você usa o português, pá, meio que destrói. Inicialmente eu tenho que falar em português, mas quando a sala já está bem avançada, lá nos nonos anos, dependendo do oitavo, alguns alunos, eu já dou aula mista. Metade em inglês, metade em português, dependendo do nível da turma, tá bom? Então vocês vão chegar lá todos. Então nós temos aqui a palavra aparentemente coffee, mas aqui embaixo só explicar como vai funcionar. Nesse quadro amarelo, nós temos símbolos que representam só o som. Então não se prendam muito ao tamanho da palavra e à letra. Você vê O, quer dizer ó, có, e aqui coffee. Não, não é português, gente. O inglês usa as mesmas letras, mas tem sons diferentes. Então, geralmente, a primeira dica que eu dou para vocês anotarem no caderno é que o O não é sempre, mas geralmente o O ele tende a ter pronúncia de A, ele puxa para o A, né? E o E, geralmente ele tende a ter pronúncia de I, ele puxa para o som do I. Então, eu não vou dizer coffee, porque coffee em inglês essa pronúncia é tossida, é pigarro. Imagina se chegar num restaurante, hey garçom, please, one coffee, né? Uma tossida, um pigarro, não vai fazer sentido, não vai fazer sentido, né? Então ó, pronúncia aqui, ó, duas sílabas, dois sons, né? Ca, fi, tá? Esses dois pontos aqui é só para dizer que esse A, essa vogal tem um som mais longo, né? Caf, caf. Mas não se preocupem tantos com esses símbolos. A cada aula a gente vai aprendendo, só de ver já absorve. Em relação ao Braille, eu não vou ficar falando isso toda hora, é só o primeiro slide e aí vocês vão aprendendo sozinhos depois com esse material, né? Aqui embaixo é a palavra em Braille, com aqueles pontinhos para cego. Lembrando que esses dois pontinhos vermelhos eu coloquei em vermelho porque quando você começa uma palavra com letra grande, maiúscula, esses dois pontinhos estão ali não para dizer que é uma letra, mas para dizer que a primeira letra a seguir é maiúscula, tá? Se o meu C aqui não tivesse grande, eu não teria colocado esses dois pontinhos, porque a palavra é isso aqui, ó. C, O, F, F, E, E. Café,
Tá bom? Então, com o tempo, vocês vão aprender. E em relação a Libras, quando vocês tiverem esse meu material, vocês vão clicar nesse vídeo aqui que eu inseri. Tive a preocupação de colocar o vídeo de cada palavra. Então, como seria café na Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? Então, o símbolo do café é CAF, né? Eu, né, gosto de café, né? I like coffee, por exemplo, né? Mas vamos em frente. Então, repitam comigo. Coffee, coffee, ok? É interessante que no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de café, de coffee no mundo, né? E nós temos o costume muito forte de tomar café quente, né? Que é uma delícia. Mas lá fora é muito habitual também as pessoas tomarem café gelado. Então, só aí a gente percebe que precisa de duas palavras novas, que é hot e iced. Não digam iced. Esse Dzinho vai ter um som bem sutil de T no final. Então, o O puxa para o A, você já sabe, não é hot, é hot, né? Ou iced. Hot quer dizer quente e iced quer dizer frio, quase congelando, bem gelado, né? É, lembrando que no inglês, quando você vai dizer a qualidade, a palavra principal aqui é café, o produto é café. Mas eu posso dizer várias coisas a respeito desse café. Posso dizer que ele está amargo, que ele está doce, que ele está quente, que ele está frio, que ele está ruim, que ele está bom. Então, essas qualidades, essas características, eu vou chamar de adjetivo. Em português, ela pode vir antes ou depois, mas geralmente vem depois da coisa, do substantivo, né? A qualidade. Mas no inglês não. No inglês ela sempre vem antes, obrigatoriamente antes. Se eu disser café quente em inglês, coffee hot, está errado, né? Se eu disser café gelado em inglês, a qualidade vindo depois do objeto principal, do substantivo, está errado. Então no inglês é sempre o contrário. Se você bugar, esquecer, lembra da dica do professor aqui. O professor disse que é sempre o contrário do português. Se eu digo em português café quente, em inglês vai ser quente café. Ou seja, hot coffee. Se no português eu digo café gelado, no inglês eu vou dizer gelado café. Ou seja, iced coffee. Tá bom? Aprende isso aí. Bom, então é muito comum lá fora a galera tomar o café gelado também. Essa é uma das marcas muito famosas, né? É como se fosse o McDonald's dos cafés, dos chocolates, né? O Starbucks, muito popular ao redor do mundo. Bom, a próxima palavra tem duas pronúncias. Quando eu ensino para vocês só uma pronúncia, é porque geralmente ela é igual em outros países, né? Mas quando tiver pelo menos a pronúncia britânica do Reino Unido, ali da Inglaterra, alguns alunos preferem. Então, quando tiver diferença, eu vou mostrar as duas para comparar e vocês escolhem qual vocês aprendem. Como eu falei, as duas são boas e qualquer uma das duas eles vão entender. Inglês britânico da Inglaterra ou inglês americano, tá bom? Então, aqui em Libras, a palavra água seria assim, né? Ó. Parece que está coçando o nariz, mas é água, tá bom? Em Braille é isso aqui, mas em Braille eu não vou ficar reforçando, porque vocês vão ter só que decorar o alfabeto e automaticamente você já aprende a ler. Então, a primeira pronúncia, se você for usar no inglês americano, aqui ó, o som de o A, o T, nos Estados Unidos, eles costumam transformar em som de R. E aqui é o som do er. Esse símbolozinho representa o som do er. Então, o A water, water, para o americano. Mas se fosse o britânico ele respeita mais o som, é mais parecido com o português, é mais suave até. Esse símbolo do C é um som de O, aberto. Então, water, aqui é um som mais fechado. O R quase não pronuncia. Se o americano adora pronunciar o R, né, espremer o R, o O, rr, rr. O britânico não, ele evita pronunciar o R. Por isso que esse símbolozinho está afastado e no tamanho menor, tá? Então, water ou water. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu diria água fria, água gelada, na verdade? Lembra do iced? Water iced? Não. Iced, water, porque em inglês o adjetivo, a qualidade vem antes da coisa, do substantivo, ao contrário do português, tá? Bom, mas existe outra categoria que é chamada água com gás. E aí não vai botar a palavra gas, G-A-S, water, porque gas em inglês quer dizer gasolina, né? Então é uma palavra pegadinha. Se você quer dizer que a água, né, tem bolinhas, aquele gás que a gente vê subindo, é sparkling. Tá? Então, água com gás, quando você for no restaurante, garçom, please, sparkling water, né? Então é água
com gás, como eles chamam água gasosa, sparkling water. Se eu quiser dizer, professor, que a água com gás é gelada, aí é a mesma coisa, sparkling water é como se fosse uma coisa só. Então você vai botar o gelado antes, né? Iced sparkling water, tá? Muito bem. E aí, contando um pouco sobre a minha experiência lá na Irlanda, né? Quando eu viajei em janeiro, fui passar um mês lá, de manhã eu tinha aula, e depois o dia, só uma curiosidade para vocês, lá como é mais no norte, né? Na parte menor do planeta lá em cima, né? Na cabeça do planeta, digamos assim, o dia é mais curto no inverno. Então lá o dia amanhecia 8 da manhã, era que o sol nascia, e 4 da tarde já era noite, já anoitecia. Então eu saía eu ia para aula 9 da manhã até 1 da tarde, e 1 hora eu almoçava e ficava com 4 horinhas só do dia com luz para passear na Irlanda. Ia no museu, num parque, no cinema, enfim, coisas diferentes, né? E eu andava muito, aí eu comprava muita água mineral, apesar de lá em janeiro ser inverno, estava 0 graus. Não peguei neve, mas você via no chão as folhas meio congelando com aquela pozinho branco, né? Enfim. E aí eu entrava nos lugares para comprar água e estava muito caro, né? Você, 1 euro, uma água de 1 euro, 2 euros, né? O euro vale 5,50 geralmente, então era R$ 5 toda hora por uma garrafinha, não dá, né? E aí eu fui pensar como é que eu peço água sem comprar. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí descobri e vi que era tap water. Tap water é como se fosse água da bica, não bica de telha, mas em alguns estados do Brasil chama bica, mas é água de torneira, né? E eles bebem água da torneira direto assim. Sim, bebem, gente. Eu não tinha me atentado para isso. Já tinha até visto em filme dos Estados Unidos, mas na Irlanda eu não sabia. E aí, lá no apartamento, né, no dormitório, que eu estava hospedado, meu colega de quarto era mexicano, né? E ele me falou, cara, não compra água mineral, né? A água daqui é ótima qualidade, todo mundo bebe água da torneira. Aí eu fui lá, comecei a beber, não tive problema, e realmente a água é muito bem tratada, é muito limpinha. Então, se você for pedir água num restaurante sem querer pagar, saiba que é água da torneira, que é tap water. Tap water, please, né? E aí, se você quiser uma água paga mesmo, água com gás, sparkling water, please. Please é por favor, né? Ou se você quiser uma água paga, mas que não seja com gás, só mineral water, já vão entender também, tá bom? Aí é só uma curiosidade. Em relação ao iced, que é o gelado, é um gelado bem gelado. Quando você vai falar, por exemplo, de leite, a palavra milk, né, não é milk, tá? O i puxa para o som de e. Então é milk, tá? Então você vai dizer um leite, eu vou tomar um leite gelado, mas não um gelado quase congelando como iced, um friozinho, né? Porta de geladeira ali. Então é cold. Cold pode ser usado também para temperatura fria. Eu liguei o ar-condicionado, na sala os meninos reclamam muito, né? Quando estava quente, reclamava. Quando tá frio, reclamam. Enfim, então vamos lá. Cold é frio. Ou pode ser um líquido que não está congelando, mas está um pouco frio. E hot, como vocês já sabem, é quente. Quente. Então, por exemplo, se eu vou tomar um leite quente, é hot milk. Se eu vou tomar um leite frio, meio geladinho, é cold milk. Tá? O ice é mais para bebidas muito geladas. Bom, então a palavra vocês já conhecem. Vamos ver ela em libras. Leite. É meio como se estivesse tirando o leite da vaca, né? Então é o movimento de leite, tá bom? Então a pronúncia aqui é milk. Esse izinho maiúsculo representa o som do E, nesse símbolo aqui de som, né? Milk, tá? E o braille aí. Então, uma curiosidade, conversando com um dos meus alunos americanos que eu dou aula de português online, né, no iTalk, eu perguntei qual era o tipo de leite que ele mais gostava, leite em pó, porque aqui no Brasil eu gosto mais de leite em pó, né? E aí ele falou assim, num tom de brincadeira, não, leite em pó é leite de pobre. Mas na verdade o que ele quis dizer é que o leite mais valorizado lá, o mais caro, melhor qualidade, é o leite líquido. Porque eu descobri que o leite americano tem um teor de gordura muito alto. E o que dá o sabor nas comidas são as gorduras, né? Enfim. E mesmo sendo o leite em pó da melhor qualidade, como o Nestlé, cada país dá um nome diferente. O nosso é Ninho, mas lá por acaso é Niro, né? Eles não têm muita tradição de comer. Não estou dizendo que eles não usam, mas a tradição, a preferência da maioria da população é leite líquido. Tanto que eles compram um galão, assim, grandão, né? E deixam na geladeira. Eles tomam muito leite, porque eles comem muito cereal com leite, né? Coloca ali e tal. Enfim, tá? Meu. Só uma curiosidade, leite em pó, pó quer dizer powder,
Powder milk ou powder é leite em pó, tá? Bom, próxima palavra, next word, a próxima palavra é té, né? Mas você vê aqui na pronúncia que só são dois sons. TI. Os dois pontinhos indicam um som alongado, então é tea, tea. Tea é chá, né? E a gente sabe que culturalmente a Inglaterra tem uma tradição muito forte de tomar o chá da tarde. 5, 5:30 eles param o que estão fazendo e vão tomar um chazinho. É o costume deles, é a tradição, né? Muito bem. E o curioso também é que eles gostam muito do hot tea, como os brasileiros que tomam chá. Eu acho que gostam muito do chá quente também, né? Mas eles adoram o chá com leite, tá? É uma tradição tomar chá com leite, do jeito que nós tomamos café com leite. Então, quando é uma questão cultural, a gente não critica, é o costume deles desde pequenos. Então, é o jeito deles, não dá para se criticar, tá bom? Então, tea. Se eu quero dizer chá gelado, como eu diria, iced tea. Chá quente, hot tea. Tá? Se o chá está um pouco frio, não está muito gelado, está um pouquinho frio, cold tea. Tá bom? Perfeito. Então, chá quente versus chá gelado, né? Hot tea versus iced tea. Os americanos preferem o chá gelado, o iced tea. Já os britânicos e ingleses preferem o chá quente. É tanto que nos Estados Unidos facilmente você compra chá em latinhas, né? Da Nestlé, a mesma indústria da Nestlé. Então aqui você tem um lemon iced tea, um chá com limão e gelado, né? Chá de limão gelado, na verdade. Great New Taste, ótimo sabor novo, ótimo novo sabor, né? Da Nestea. Bom, lemon flavor with other natural flavors, né? Sabor de limão com outros sabores naturais. Muito bem, vamos lá. Bom, nessa palavra nós temos aí a representação do suco em geral, né? Vamos ver suco em libras, como é? Esse é mais difícil, sim, tem que treinar, né? Mas aí vocês podem voltar várias vezes e decorar o sinal. Então, aqui o J, cuidado para não dizer juice, tá? Por conta do português. Não. Esse D e esse Zzinho aqui é o som do J. The J. Juice. Vocês vejam que não tem I aqui, então não tem som de I aqui, né? Na palavra original. Ó. Então é só juice. Juice, tá? Se você sabe o nome de algumas frutas, fica mais fácil, porque é só colocar a qualidade antes, a fruta antes, que é o sabor, né? Se eu sei que laranja é orange, né? Orange juice vai ser suco de laranja. Se eu sei que maçã é apple, né? Apple juice vai ser suco de maçã. Green apple, maçã verde. Green apple juice. Goiaba, guava. Guava juice. Morango, strawberry. Strawberry juice. Tangerina, tangerine. Tangerine juice. E aí vai, né? Melancia, watermelon. Watermelon juice, tá? E aí vai. E se eu quiser dizer que o suco de laranja é gelado, professor? É só colocar suco de laranja e antes a qualidade dele. Ele não está gelado, então a qualidade vem sempre mais antes. Mesmo que tenha várias qualidades, você vai puxando elas para a esquerda, que dá certo, tá bom? Então, iced orange juice, tá? Bom, e aí, do mesmo jeito que eles gostam muito de leite, eles são amantes, adoram suco de laranja. Eles também compram os galões, assim, deixando na geladeira, tomam muito suco de laranja. Os Estados Unidos, especificamente, são grandes produtores de laranja. E eles compram muita laranja também do Brasil, que é outro gigante de produtor de laranja. Tudo só para produzir suco, tá? O orange juice. From concentrate. Ou seja, daquela do suco mais concentrado, né? Bom, em relação à polpa, professor, no Brasil a gente vê muito polpa, né? Congelada, abacaxi, goiaba, morango, maracujá. É porque nosso país é muito quente, né, gente? Então a gente tem o hábito de usar muito polpa. Não é ruim. Porque se a gente deixar a fruta natural, né, numa cesta em cima da mesa, rapidamente ela estraga. Em países frios, no inverno não é bem assim. Então eles usam polpa também, mas não usam tanto como a gente. E eu vi aqui em umas pesquisas que eles têm polpa muito em latinha, então você tem que abrir a latinha para fazer ali o suco, tá bom? Existe polpa também em saquinho, mas eles geralmente compram o suco mais, é mais prático comprar ele pronto, né?
Juice. Em relação a refrigerante, eu tive uma experiência bem legal, porque eu gosto muito de refrigerante, apesar de saber que não é bom tomar muito, né? Muito açúcar. Mas quando eu viajei, eu queria provar, eu fui com o pensamento, eu quero provar tudo diferente. Porque tem pessoas que viajam para outros países e querem comer comida brasileira. Não, eu tenho que comer a comida do local, experimentar a cultura das pessoas, né? Então eu queria comer comidas diferentes, eu queria beber coisas diferentes, sucos de frutas que não tinha aqui no Brasil, né? Como cranberry, né? E entre outras, blueberry, e aí vai. E aí eu provei alguns tipos de Coca-Cola. Adorei a Coca-Cola Cherry, que é Coca-Cola cereja. Provei também a vanilla, baunilha, gostei, mas não tanto, né? Fanta, tinha quase todo tipo de sabor de fruta lá, né? Fanta abacaxi, mirtilo, que é blueberry, e aí vai, né? Pêssego, blá blá blá. Então, essa palavra soda, cuidado para não dizer soda, porque aqui, ó, a transcrição do som está dizendo que são cinco sons. Soda, né? Soda quer dizer é o nome refrigerante, não é o nome só da limonada. Se eu quiser pedir um refrigerante de limão, você vai dizer um lemon soda, tá bom? Se você quiser uma Coke soda, ou só Coke, ou só Coca-Cola, eles vão entender, tá? Bom, se você gosta mais do inglês americano, você vai dizer o D vai puxar para o D, para o R, desculpa, o D vai puxar do R para o R. Tanto a letra D quanto a letra T, elas, quando você vai pronunciar no inglês dos Estados Unidos, eles se transformam em som de R. Então aqui seria para o americano soda, mas para o britânico da Inglaterra, soda, tá? Mesma coisa. Mas também você pode chamar refrigerante de pop, pode chamar de soft drink, que é uma bebida suave, que não tem álcool, né? Então, soda ou pop ou soft drink. Se eu quiser dizer refrigerante gelado, como seria iced soda ou iced pop ou iced soft drink, please, tá? E aí aqueles ponches que a gente vê nos filmes americanos, né? Em Halloweens ou em festas de formatura do ensino médio que tem um baile, né? E aí, uma vez participando de uma reunião com os americanos, perguntei para eles de que era feito. Eles falaram que basicamente é uma soda limonada, um refri de limão com uma fruta que você gosta. Eles misturam um pouco de refri, um pouco de suco e faz esse ponche. Quando a galera é menor de idade, não tem álcool, mas quando são adultos, eles botam um pouco de álcool aí para ficar uma bebida mais alcoólica. A próxima palavra, apesar dela ter I, o I puxa para o som de E, lembram? Então vamos ver ali em Libras como é. Bem bonitinho o símbolo de Libras, gente. É um movimento do peixinho, né? Ó, nadando, tá? Então, peixe a gente vai dizer não fish, mas fe. Fish. Fish, tá bom? Fish. Essa é a palavra peixe em inglês. Muito bem, vamos em frente. Aqui nós vamos estudar plural, claro, mas só porque fecha uma exceção, é quando você vai dizer dois peixes, por exemplo, a palavra não muda, é como se fosse singular. Então é usado tanto para singular quanto plural, mas ela não muda se o peixe for igual. Aí eu comprei dois peixinhos dourados, eu comprei duas tilápias, eu comprei dois peixes exatamente iguais, da mesma espécie. Mas se você comprar peixes, né, tanto para comer ou para criar em aquário, que sejam de espécies diferentes, aí você deve fazer o plural dela com ES, por causa da terminação SH. Então, se eu comprar um peixinho dourado, né, e uma piabinha, não sei o nome, né, enfim, eu vou dizer two fishes, com ES. Mas se forem dois peixinhos iguais, two fish, sem modificar, tá bom? Curiosidade aí para o Enem. Bom, e aí falando de cultura, quando eu fui para a Irlanda, né? Como a Irlanda é vizinha à Inglaterra, essa é a bandeira. Opa, essa é. Estou movendo aqui minha câmera, não sei se está mexendo aí para vocês. Essa bandeira branca com a cruz vermelha é a bandeira da Inglaterra. Essa bandeira azul que vocês acham, alguns de vocês podem achar que é da Inglaterra, não. É do Reino Unido. Lembra que o Reino Unido foi a união de quatro países que se juntaram para ficar mais fortes, né? Inglaterra, líder, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, tá? Essa daqui é a Irlanda do Sul, ou República da Irlanda. Essa foi a que eu visitei, ela não faz parte do Reino Unido. No Reino Unido, eles usam dinheiro da Inglaterra, né, que é a libra esterlina, os quatro países. Mas a Irlanda do Sul preferiu ficar como pertencente à Europa. A Europa são os países como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, né? Então, é o euro que eles usam. Então, esse era um dos pratos tradicionais da comida inglesa, né? Se você compra ele na rua, que é o peixe, o fish,
e o fries, né? Fish and fries, né? Peixe com fritas. Aí eles botam um lemonzinho ali, uma maionese, né? Uma maionese é uma delícia, gente. Eu provei, parece simples, mas é algo assim de lamber os dedos, né? É um prato tradicional da Inglaterra. Mas como a Irlanda mora perto, eles fazem também nos restaurantes, tá bom? Fish and chips ou fish and fries. Bom, a próxima palavra é meat. Apesar de ser meat, o som só diz assim, ó, M, som de I, dois pontos, um I mais alongado e um T. Meat, meat. Com essa transcrição fonética, não tem erro. Vocês podem comprar um dicionário que tem a transcrição fonética. Quando forem comprar, peçam um que tem. Eu sei que é uma transcrição fonética porque tem duas barrinhas. Porque tem dicionários que enganam a gente, vendem a gente, né, como se fosse, mas não é. Tem gente que bota só a sequência de sons, mas não é muito exato. A transcrição fonética não, ela é. Vou comprar um dicionário, busca um dicionário que tem o alfabeto fonético, a transcrição fonética. Como é que eu sei? Tem a palavra, tem esses símbolozinhos com a barrinha, que é o som, e a tradução. Tá? É fácil identificar. Então, meat. Meat quer dizer carne. Como é carne em libras para a gente fazer ah, com os colegas surdos, né? Explicar. Carne é assim, ó. Pegando aqui a carne, tá? Muito bem. Se eu quisesse dizer carne vermelha em inglês, vocês já devem saber que vermelho não é head. Head é o som de H. Head é cabeça em inglês, né? O R ele é mais agressivo, é red. O R em inglês é como se fosse a língua do sapo. Ra, re, ri, ro, ru. E não ra, re, ri, ro, ru. O ra, re, ri, ro, ru é o som do H, tá bom? Vão anotando todas essas diquinhas aí de pronúncia que vocês logo logo vão estar falando inglês melhor do que eu, tá? Então, red meat seria carne vermelha, white meat, carne branca, enfim. Apesar de que eu não sei se eles usam esse termo carne branca exatamente, mas depois a gente checa isso. Bom, a próxima palavra é queijo. Em inglês, essa palavra toda aqui vai ter um som de T, esse S esticado é o som do X, né, do chiado, o I e o som de Z no final. Então é cheese, cheese, né? Vocês estão vendo que essa é uma masterclass, é uma aula de mestre, né? Eu estou fazendo um resumo aqui das principais informações que eu aprendi na faculdade. Então, vocês pegando todas essas diquinhas e usando nas nossas aulas do dia a dia, vocês vão desenrolar muito, viu? Muito, mas tem que anotar, tem que estudar em casa. Então, vamos ver em Libras como é que eu diria cheese para um colega que não escuta, né? Opa, volta aqui. Perdão. Seria, né? Cheese, né? Muito bem, queijo, tá? Próxima palavra é ham. Você vê que o H em inglês, outra dica, o H em inglês ele não é mudo como no português, ele tem som de RR, né? Como eu falei, head, cabeça, né? Head se escreve H-E-A-D, head, né? Mas pronuncia head, né? Então, ham, ham é presunto, tá, gente? Presunto. Então, esse símbolo aqui, professor, representa som de E? Sim, mas é um E glotal. Glotal é um buraquinho que a gente tem aqui por dentro na garganta, que os americanos fazem ele bem, que é um som bem espremido. Ham, ham, tá? Mas não precisa forçar, não. Se é ham, normal, dá para se entender. Então, ham é presunto, tá? Muito bem. Aqui é um tender, que é no Natal, às vezes no Ano Novo, algumas pessoas gostam de, em vez do peru, né? Gostam de ter esse pernilzinho aí, esse presunto aí, né? É o ham, tá? Ah, não olhei em libras, né? Vamos ver aqui em libras como seria o símbolo. O símbolo não, o sinal. Aí, né? Assim, né? Para representar o presunto. Bom, o próximo item próximo alimento, né? Próximo food, alimento é bread. Apesar dele ter o A aqui, você vê que no som, nos símbolos do som, ele não pede para pronunciar o E. Então é bread. Bread é pão. Pão, tá? Vamos ver como é pão em libras. É como se estivesse tirando um pedaço assim da boca, né? Partindo com os dentes assim. Vamos ver. Bread, né? Muito bem. Então aí já estamos aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Aqui nós temos um pronome pessoal. Pronome pessoal é uma palavra, como o próprio nome diz, um pronome é a palavra que é em prol do nome, a favor, ele está ali para ajudar o nome.
Se eu uso um nome mesmo, Alisson chegou na sala e Alisson montou o data show, e Alisson explicou a aula, e Alisson passou um exercício, e Alisson cobrou o exercício, fica muito pesado e muito chato ficar escutando aquele nome toda hora. Então, para isso que existem os pronomes. Para não repetir tanto, eu uso um pronome que eu posso substituir pelo nome sem mudar muito o significado. Né? Poderia usar ele para Alisson, ela para Maria, né? Eles para Maria e Alisson, por exemplo. Nós para Maria, Alisson e eu, né? Quando eu me incluo, vira nós, enfim. No caso aqui é só I. Esse I maiúsculo, ele tá maiúsculo não é à toa, é de propósito, ele sempre deve ser maiúsculo, independente do começo, do meio ou do fim da frase, porque existe uma regra na gramática do inglês que o I, né, o I, quando estiver representando, significando eu, em inglês ele deve ser escrito sempre de forma maiúscula, em qualquer lugar da frase. Existem várias explicações. Uma delas é que o i minúsculo ele fica muito apagadinho no meio da frase. Então, ele precisa ter um destaque aí, né? Então, vamos ver como é o eu em Libras. É bem intuitivo, é bem parecido com o que a gente já usa no dia a dia, né? I, I. Por exemplo, I eat fish. Eu como peixe. Então, juntando esses símbolos, né, a gente já consegue falar em inglês e, ao mesmo tempo, não deixar os colegas surdos, deficientes auditivos de lado, né? Muito bem. I. Então, evitem esse i pequeno quando se referir ao eu em inglês, tá bom? I. Aí nós temos o and. And, tá? O and é o nosso i. Quando você vai juntar duas palavras, geralmente no final da frase, né? Eu digo Roberta, Maria e eu. Esse e eu é o and, é para juntar duas coisas. Quando eu digo, por exemplo, café e leite, né? Como é que eu diria café e leite em inglês? Coffee, né? And, que é o i, milk, tá bom? Então é o nosso i, muito importante, não esqueçam dele, a gente usa muito. Ele não tem ele em libras, né? Porque não é uma palavra que tem não é uma coisa, não é uma ação. Então essas palavras em libras, algumas delas não são representadas, tá bom? Muito bem. Quando em libras eu digo café, né? Café, leite, eles vão entender que é café e leite, tá bem? Bom. E aí, como é que eu diria lá, voltando à tradição dos ingleses, como é que eu diria leite e chá? Na verdade, chá e leite, né? Tea and milk, tá bom? É, chá e leite gelado, os dois gelados. Iced tea and milk. Chá e leite quente. Hot tea and milk. Quis dar uma travadinha agora na mente, mas deu certo, né? Ia passando uma vergonhazinha aqui ao vivo, mas tudo bem. Acontece, a gente não é americano, a gente é brasileiro, então não é nossa língua, né? A gente vai no nosso limite. Muito bem. Estamos chegando quase ao fim, estamos chegando quase ao final, né? Vamos ver aqui. Eu não coloquei. Ah, o Andy eu falei que não tem, né? Tá certo, tudo bem. Pensei que não tinha falado da Libras, mas é porque não tem representação. O you é bem intuitivo também, ó. Você. Ponta para você. Eu e você, né? You. O you, gente, muita gente sabe o que é o you. O you é você, mas também pode ser vocês, né? E muita gente esquece do tu. Também pode ser tu. Então, tu, você ou vocês, tá? Qualquer um deles. Eita, professor, como é que eu vou saber? Só o contexto. O que você vai falar depois. Se eu digo você canta, né? Do you sing, né? Uma pessoa. Mas se eu digo vocês cantam, do you sing, né? Eu vou olhar para várias pessoas, eu vou gesticular para várias pessoas. Esse é o contexto, tá bom? Bom, o you. Muito bem. São só duas pronúncias. I, U, tá? Vocês conhecem essa figura aqui? Esse cara, né? Falando assim de maneira bem informal, esse homem é um símbolo americano. Ele é chamado de Tio Sam, ou em inglês, Uncle Sam, né? O Tio Sam, ele tinha, falando assim de maneira muito rápida a história dele, ele tinha uma fábrica de carnes, ele encaixotava carnes, vendia carnes, produzia, né? É, e no período de guerra, os Estados Unidos estavam passando por dificuldades, precisavam de armas, não tinha mais onde comprar, enfim. E ele
parou toda a produção de carne da fábrica dele, cedeu a fábrica para o governo. Como eu falei no início da aula, os americanos são muito patriotas, eles têm um amor muito forte pela pátria, né? Então ele cedeu o lucro dele ali, a fábrica dele, para que fosse usado aquele espaço e alguns daqueles maquinários para produzir armas para os Estados Unidos não perderem a guerra, né? Então ele ficou conhecido como o tio da América, um símbolo da América, né? O tio Sam. E até hoje esse slogan é usado porque os Estados Unidos são um país bélico, né? Que tem costume de entrar em guerra, de guerrear por seus objetivos. Tanto que eles tomaram lá o pedaço do México, até hoje eles entram em guerras, né? Ajudam países que eles acreditam que eles querem apoiar, como a Ucrânia. Eles mandam armas para a Ucrânia lutar contra a Rússia, né? Eles mandam armas para Israel se defender, né, de outros países que estão atacando. Enfim, tá? De acordo com o que eles acham correto para eles. Bom, então o tio Sam virou esse símbolo. E até hoje o tio Sam era muito usado ele no cartaz, nos cartazes, nas propagandas, quando o país entrava em guerra, eles convocavam os jovens para se alistar para defender os Estados Unidos e ele sempre usava o slogan do tio Sam. Nós queremos você. Na verdade, eu quero você, né? Eu, tio Sam, lhe convido a vir guerrear para defender os Estados Unidos. I want you. Eu quero você. Ou eu quero vocês, tá? Ou eu quero tu, né? A ti, tá? Muito bem. E aí a gente vai encerrar com as duas últimas palavras, que, diferente das anteriores, não são nomes, não são substantivos, não são coisas, aqui são verbos. Como é que eu vou saber que é um verbo? O que é um verbo, professor? Um verbo em português, primeiro que eu identifico eles porque eles terminam em R, no infinitivo, que é quando eles não estão sendo conjugados, né? No inglês não tem esse R, é o to. Então, se eu tenho uma palavra como comer em português que termina com R, esse é como se fosse esse to aqui. Se eu tirar o to, continua sendo qualquer outra coisa, menos comer, mas fica sendo eu como, tu comes, ele come, nós comemos, eles comem, mas não com R no final, tá? Então, você bota o to, se quiser que o R apareça no final, que é o infinitivo, você tira o to se você for usar com alguma pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bem? Então, to eat quer dizer comer. Vamos ver como é comer em Libras, o signo. Comer, muito usado por nós, né? Então, comer. Eu como peixe, né? Enfim, ou qualquer outra coisa que você queira dizer, né? Por exemplo, eu como manga. Se eu não me engano, manga é assim, né? Enfim, muito bem. Então, eat é comer e to drink é beber. Lembrando que se eu tirar o to, eu posso botar qualquer pessoa. I drink, eu bebo. You drink, você bebe. Então veja que ele só se repete, é muito mais fácil em inglês. Ele só vai ganhar um Szinho extra no ele ou ela, mas é assunto para o futuro. É meio que copiou, colou, diferente do português. Eu bebo, final O. Tu bebes, final S. Ele bebe, final E. Né? Nós bebemos, final emos. Vós bebeis, que a gente nem usa mais o vós, né? No português do Brasil morreu, é mais usado no português europeu, né? Nós usamos mais o vocês e eles bebem, final é M. Então no inglês só tem duas terminações. Muito prático. Como é beber em inglês? Vamos ver aqui em Libras também. É um gestozinho que a gente já meio que usa, né? Vai levar a boca, né? Beber, tá? Muito bem. Então to drink é beber. Como é que eu diria eu bebo suco? I drink juice. Eu bebo água. I drink water. Agora vamos mudar a pessoa. Em vez de eu, vamos dizer você. Você bebe refrigerante. You drink soda ou pop ou soft drink, né? Vamos aumentar essa frase para complicar. Eu bebo refrigerante gelado. I, né? I drink iced soda, tá? E aí vai. Muito bem. Bom, então estamos chegando ao final da aula, mas eu tenho uma curiosidade importante que quando, por exemplo, a gente tiver comidas ou bebidas que são originadas no Brasil, criadas no Brasil, ou que têm uma forte raiz ou tradição brasileira, essas palavras dessas comidas, dessas bebidas não precisam ser traduzidas e às vezes nem ganham tradução. Eles que se virem, os estrangeiros, para aprender o nome dessa comida é na nossa língua, porque ela é nossa, né? Então, tapioca. I eat tapioca. Açaí. You eat açaí. Banana. Banana muda um pouco a pronúncia, mas a escrita é igual, né? I eat banana. Feijoada. You eat feijoada.
Caipirinha, isso não é para vocês, só para adulto, tá? Não tem futuro, não. É só um exemplo. Caipirinha. I drink caipirinha. You drink caipirinha. Coxinha. You eat coxinha. I eat coxinha. Guaraná. I drink soda, né? You drink soda. E aí vai, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. A última explicação que eu esqueci, na verdade, sobre gramática, né, é que há uma grande diferença entre o português e o inglês, que é quando você vai dizer as frases usando as pessoas ou os pronomes, né? Em português, línguas irmãs latinas, como português, espanhol, italiano, você pode dizer a pessoa ou não dizer a pessoa, diz só a ação. Como aqui, ó. Em português eu posso dizer eu como algo, né? Ou só como. Não vai ter problema para entender o que está sendo dito. As duas formas estão corretas. O sujeito explícito, que aparece na frase, ou o sujeito oculto, que não aparece na frase, mas alguém está praticando essa ação de comer. Então, dá no mesmo. Mas em inglês, não. Em inglês, lembrem que o pronome, a pessoa ali, tem que estar presente sempre, marcada. Eu não posso dizer só it. Por que que isso eu não posso dizer só it? Porque lembra que eu disse que a conjugação é toda igual? É it para quase todo mundo? Ou drink, 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 drink para quase todo mundo. Então é como se eu dissesse eu beber ou eu comer, mas né, era como se eu dissesse beber ou comer, mas quem beber, quem comer? Então eles precisam dessa pessoa para saber. Então eu tenho sempre que dizer a pessoa ou o pronome, quem está praticando a ação antes daquela ação do verbo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, você bebe ou bebe? Em português, ok, tanto faz eu dizer a pessoa ou não, o pronome ou não, mas em inglês não, ele tem que aparecer obrigatoriamente, tá bom? The end. That's it. Muito obrigado e a gente se encontra aí durante um ano maravilhoso. Essas foram apenas dicas que valem do sexto ao nono ano. Tá uma aula genérica só de boas-vindas para vocês. Aos que já nos encontramos, porque começamos no meio da semana, foi muito bom conhecê-los. Aos que ainda, os que ainda vão para a escola, ainda vamos nos ver, sejam muito bem-vindos também, tá? Um grande abraço do Teacher Alisson. Espero que a gente aprenda muito. Vamos aprender muito. Vamos estudar muito, né, gente? Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. See you. Tchau.